Olá, queridos devs, tudo bem com vocês? Aqui Nando Marchetti, vos apresentando hoje a expressão case, tá? Case é uma expressão condicional que a gente análoga aí ao nosso conhecido if, then, else, né? Mas é utilizada dentro de consultas, tá? Então existe o if dentro do SQL, mas não em consultas. É, Ao contrário do, por exemplo, o MySQL, né? A gente pode utilizar o if nas consultas, mas no padrão do SQL Server, você pode utilizar o if lá no Transact SQL, que a gente vai ver posteriormente quando a gente for fazer uma história de procedure, né, um bloco de Transact SQL avulso mesmo, ou para ser usado dentro de uma trigger, enfim. É, Aí a gente tem algumas palavras reservadas a mais aí, né? Um repertório maior aí de opções que a gente pode utilizar. A gente consegue declarar variável e tudo mais. Mas dentro de uma consulta, dentro de um select, né, de um DML, um update, enfim, você pode utilizar para checar condições, né, e de acordo com o resultado dessa verificação retornar um valor ou outro, a expressão case, tá? Então a gente vai ver aqui é, alguns exemplos, tá certo? Vamos supor aqui, ó, na nossa base Northwind, que a gente queira fazer algum tratamento na informação dos clientes. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, a classificação. Então eu vou listar aqui mais para ficar no início, né, da nossa visualização aqui. Vou colocar ele aqui. E aí eu quero fazer uma verificação no valor, tá certo? Então, ó, a gente nota que existem duas sintaxes básicas aqui para o case. A gente pode tomar uma expressão, certo? E aí a gente comparar com um determinado valor, então dá um resultado, depois comparar com outro e dá um resultado. A gente está comparando sempre a mesma expressão, né? Como por exemplo é no caso do switch case, né, do .NET. Você vai colocar lá switch expressão case 0, case 1, case 2 e aqui é parecido, tá certo? E você pode ter um else se ele não corresponder a nenhuma condição e ele vai retornar um outro resultado. Existe uma outra forma do case, tá? Isso aqui está lá na documentação oficial da Microsoft, que você não vai comparar sempre a mesma expressão. Você pode criar a expressão que você quiser aqui, inclusive fazer AND, fazer OR, né? Fazer várias verificações e aí, se passar, você dá um resultado, depois fazer uma outra verificação, não necessariamente nem parecido com essa que você fez aqui, e dar uma outra expressão. Então ele é um pouco mais flexível, né? Esse caso aqui. Todos que você consegue fazer com esse, você conseguiria fazer utilizando esse aqui também, mas nem todos que você conseguiria com esse, você vai conseguir com o Simple Case aqui, tá certo? Então vamos começar pelo Simple Case aqui. Case, classificação, por exemplo, quando for reg, né, eu quero colocar regular. Eu estou preparando aqui um relatório, alguma coisa, eu quero que isso fique um pouco mais legível, né? A gente colocou uma outra tagzinha que era London, né? Londres. When, e a outra era EMP, que são os colaboradores. Né? E se não tiver nenhum, a gente pode colocar classificação desconhecida, inválida, alguma coisa assim. A gente tem que colocar um end e chamar isso aqui de alguma coisa, né? É sempre bom dar nome, display classification. Beleza, e aí a gente mantém o nosso asterisco aí, só para efeito de
visualização, né? E aí a gente, ó, tem aqui, ó, todos que eram reg, eles estão agora constando como regular nesse outro campo, né? Os Londres e EMP colaboradores. Não tem nenhum aqui que, se aqui tivesse ABC, daria aqui classificação inválida, tá bom? Agora vamos para o nosso segundo caso, né? Eu preparei uma query aqui, ó, que ela vai me trazer já o total comprado por cada cliente, certo? Ordenado pelo ID do cliente. Então vamos aproveitar essa query aqui. Até podemos usar um with TPS, né? Select alguma coisa aqui from customers C inner join TP on TP, chama de CTTP aqui em cima, e aqui embaixo a gente dá um wireless on TP ponto customer ID igual a C.customer ID, beleza? O FTP tá dando um erro, pode ser porque isso aqui tem que ser a primeira instrução, o if, né, de um comando SQL. Então, o go ele é usado para separar um comando do outro. Ou você podia usar um ponto e vírgula no final do comando também, que ele entende que esse aqui terminou e agora ele está começando o outro. E aí, ó, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, alguns campos. Vou colocar esses aqui, ó, do cliente. A gente quer fazer algum tipo de abordagem exclusiva aí com os clientes do Brasil e segmentar eles em 3 categorias, né? Os que compram mais, um Gold aí, né? Um Silver e um regular. E os outros países a gente não está interessado no momento em fazer nenhuma ação. Então a gente pode colocar aqui, ó, TP ponto, ver o quanto que ele comprou, e aí a gente colocar um case, e aí a gente vai para a segunda forma do case, ó, que a gente pode comparar qualquer valor. Então c.country igual a Brasil e tp.totalpurchased maior que, sei lá, vou botar aqui 10.000. Aí esse aqui é o campanha Gold BR. E aqui a gente, ó, quando for Brasil e for maior que, sei lá, 5.000, campanha Silver BR. Quando for Brasil, ele não tiver passado em nenhuma dessas condições, ó, ele vai obedecer a sequência aqui. Se ele passou logo aqui, ele vai dar essa saída e não vai nem checar as outras, né? Então, se ele chegou aqui é porque não era maior que 10.000 e nem maior que 5.000 e continua sendo Brasil. Então, ele vai colocar campanha BR só. E se não for Brasil, se não for, né, nada disso, ele vai colocar aqui exterior. End, mais que de campanha. E vamos ver o que a gente vai obter aqui, ó. Beleza? CT, faltou CT aqui, né? Tchum. Então, ó, os caras, vamos ordenar por campanha. Mais fácil de ver, ó. Então, os primeiros que a gente obteve aqui, ó, foi campanha BR, que eles eram do Brasil e compraram não mais do que 5.000 reais.
porque maior igual, né? Fica mais lógico isso aqui. Os segundos eram gold, porque eles compraram aqui mais de 10 mil, ó, 12 mil, 30 mil, e os outros compraram entre 5 e 10, ficaram aqui no silver. E aí, obviamente, quem não entrou em nada disso são clientes de outros países, tá certo? Então, o case ele pode ser usado aqui, né, na nossa cláusula select, ele pode ser usado no ERE também, né? Um dos casos em que ele pode ser útil no nosso ERE é, por exemplo, quando a gente quer, vamos supor que a gente quisesse listar, aqui, esquecer essa campanha agora, né? Fazer um outro select aqui. A gente queira listar primeiro os do Brasil, por algum motivo, e depois os demais, né? Então a gente poderia colocar aqui, por exemplo, order by, e aí, em vez de colocar um campo, a gente faz um case aqui, case when country igual a Brasil, eu quero que ele considere um resultado 0, else 1, end. Então, ó, isso aqui, quando for Brasil, vai dar 0, quando não for, vai dar 1. E quando eu pedir para ordenar por isso, então, logicamente ele vai me ordenar primeiro todos os clientes do Brasil e depois os demais, né? Eu posso colocar aqui também para depois que ordenar pelo Brasil, ele faça uma ordem alfabética aqui pelos outros, né? Aí, lógico, ele começa com nulo, né? Se eu quiser, por exemplo, agora, mas eu quero deixar os nulos por último. Então eu posso colocar aqui when country is null, then 2. Se não, então, ó, primeiro ele vai chamar, vamos até colocar isso aqui como sendo um campo, só para a gente conseguir visualizar melhor. Ó. Não precisa nem de parênteses, tá? Eu coloquei aqui só para a gente ficar mais, entender, mais legível aqui, né? Que isso tudo estaria no lugar de uma coluna. E aqui a gente pode chamar de ordenação. Pronto, como o case ele tem o end dele, né? Ele sabe interpretar onde começa, onde termina aqui. Opa! Tchu, 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 tchu. Então, ele, ó, quando é Brasil, esse campo ordenação aqui, né, que estava implícito antes, mas a gente colocou para ver, ó, ele está dando 0. Esse campo fica 1 quando o país é não Brasil, e ele fica 2 quando o país está nulo. Então, quando eu ordeno por essa coluna aqui, ele dá o resultado que eu espero, tá certo? Então, aí são alguns exemplos, né, do case. Ele é bem útil aí no dia a dia. E então é isso aí. E a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!